Quando você pensa em eletricidade, pensa em Edison. Quando pensa em rádio, pensa em Marconi. Mas existe um gênio da eletricidade que está quase esquecido. Um homem que sonhou dar ao mundo um suprimento ilimitado de energia. Seu nome era Nikola Tesla e ele foi o mestre dos raios. O desenvolvimento progressivo do homem depende grandemente das invenções. Seu propósito supremo é o completo domínio da mente sobre o mundo material. Utilizar poderes da natureza de acordo com as necessidades do homem. Nikola Tesla, 1919. Esta é a história de um Prometeu moderno que mudou o mundo com a eletricidade. Foi Nikola Tesla quem utilizou a força das cataratas do Niágara com seu sistema de corrente alternada e tornou possível a transmissão de energia para toda a América e para o mundo. Foi Tesla quem patenteou a tecnologia de comunicação sem fio, que é utilizada em todas as transmissões de rádio e televisão. Seu incrível legado pode ser visto em tudo, no controle remoto, na iluminação neon e fluorescente, nos raios-x, nos mísseis guiados e até mesmo na iniciativa estratégica de defesa. No entanto, esse homem admirável foi muitas vezes ignorado pela história. Tesla foi realmente um gênio de primeira grandeza, foi um visionário da tecnologia. Conseguia imaginar coisas maravilhosas e fazê-las funcionar. Temos que desenvolver meios de obter energia de fontes inesgotáveis. O que eu quero mostrar-lhes agora, passo a passo, é como finalmente realizei meu sonho. Tesla, mestre dos raios. Distribuição Didac. Minha juventude. Esta é a casa onde nasci. Ao soar da meia-noite, entre 9 e 10 de julho de 1856. Por incrível coincidência, uma terrível tempestade elétrica ocorreu naquela noite. Nikola Tesla nasceu de pais sérvios, na fronteira oriental do Império Austro-Húngaro, atual Croácia. Seu pai, Milutin, era um padre ortodoxo que esperava que o filho seguisse sua profissão. Desde cedo, Tesla começou a demonstrar extraordinária imaginação. Na infância, sofri de uma aflição peculiar. Devido à aparição de imagens, geralmente acompanhadas de fortes flashes de luz, não conseguia distinguir se o que via era real ou não. Para dar um exemplo, eu era fascinado pela descrição das cataratas do Niágara e imaginava em minha mente uma grande roda impulsionada pelas cataratas. Em 1877, aos 21 anos, eu viajei para Graz, na Áustria, para ingressar na faculdade. Ali, rapidamente, me tornei obcecado pela ciência da eletricidade. Eu queria saber mais sobre essa força maravilhosa. Cada faísca produzia centenas de ecos em meu cérebro. Em 1831, na Inglaterra, Michael Faraday havia descoberto o princípio da indução eletromagnética, que tornou possível a geração de eletricidade. Faraday descobriu que se temos um circuito elétrico num campo magnético variável, uma corrente elétrica será induzida nesse circuito e percorrerá o fio que forma este circuito. Essa foi a invenção do método de indução da corrente elétrica, corrente alternada, ou AC. E foi essa invenção que mais tarde Tesla transformou no sistema elétrico, base de nossa civilização. Os primeiros motores elétricos operavam por corrente elétrica contínua, mas exigiam um sistema de conexões por faiscamento para induzir um efeito de rotação no motor.
Disse ao meu professor que o funcionamento de geradores e motores poderia melhorar muito se utilizássemos correntes que se alternassem. Ele me envergonhou terrivelmente na frente dos colegas ao dizer: Sr. Tesla jamais conseguirá isso. É um esquema de movimento perpétuo. Em 1880, Tesla mudou-se para Budapeste, onde achou emprego no escritório central dos telégrafos. Aqui, sua ideia de um motor AC começou a persegui-lo. Em meu quarto eu ouvia o tic-tac de um relógio que estava a 3 outros quartos de distância. Uma carruagem passando algumas milhas de distância causava tremores em meu corpo. O apito de uma locomotiva distante vibrava tão intensamente em meus ouvidos que a dor era insuportável. Para recuperar-me desses ataques, fazia longas caminhadas no parque da cidade. Numa tarde sempre presente em minhas lembranças, o sol estava se pondo. Lembrei-me da gloriosa passagem de Goethe. A luz se vai. Acabou-se o dia de trabalho, que segue agora seu caminho. Segue lépido. Ao pronunciar essas palavras de inspiração, a ideia me surgiu como um relâmpago. Eu caí de joelhos e desenhei um diagrama no chão. Tesla percebeu um campo giratório de energia. Repentinamente, ele notou que poderia reproduzir esse campo giratório ao energizar os enrolamentos de bobinas de um motor em diferentes passos ou fases, como pistões de uma máquina. As forças magnéticas resultantes de atração e repulsão literalmente fariam girar o rotor em torno de seu eixo, o equivalente elétrico da roda. E tudo isso foi conseguido com correntes alternadas. Isso em breve mudaria as bases da indústria no mundo inteiro. Compreendeu? Não se tratava de um esquema de movimento perpétuo. A Terra Nova. O ápice de minha ambição e meu desejo mais ardente era ver a América e entrar em contato com o fabuloso Thomas Edison. Sendo assim, eu fiz a viagem e, após perder meu dinheiro e as passagens, e passar por uma série de infortúnios, incluindo um motim no qual quase perdi a minha vida, desembarquei nesses portos abençoados, com apenas 4 centavos no meu bolso. Tesla chegou a Nova York em 6 de junho de 1884. O imigrante de 28 anos sonhava com o sucesso nessa estranha e distante terra. Tesla veio para a América por não ter conseguido sucesso ao tentar produzir seu motor de corrente alternada na Alemanha. E creio também que na França. Ele percebeu que, provavelmente, só havia uma pessoa no mundo capaz de ajudá-lo, e essa pessoa era Thomas Edison. Nova York já tinha luz elétrica desde o final dos anos 70 no século XIX. Edison instalou a primeira estação de corrente contínua na Pearl Street, próxima ao Distrito Financeiro, em 1882. Isso foi conseguido com a ajuda do grande financista de Wall Street, J. Pierpont Morgan. Mas o sistema estava longe de ser perfeito. A eletricidade era algo muito novo. A maioria das pessoas não entendia do que se tratava e tinha muito medo dela. Incêndios aconteciam. Os cavalos nas ruas recebiam choques através de suas ferraduras e disparavam. Era uma época muito interessante para Edison. Fiquei extremamente empolgado ao conhecer Edison. Aquele grande homem havia revolucionado o mundo com a lâmpada incandescente. Eu estava ansioso para mostrar-lhe meu motor baseado em corrente alternada.
Edison havia construído seus negócios com base no sistema de corrente contínua e qualquer menção à corrente alternada significava irritação para ele. O problema com a corrente contínua é que não se pode alterar a voltagem. Você recebe exatamente o que é gerado. E se gerar energia com voltagem alta demais, queimará as lâmpadas ligadas a ela. Se gerar a energia correta para as lâmpadas e tiver que transmiti-la por distâncias maiores, precisa de um fio de cobre da grossura de seu braço. Quem apoiava a Edison dizia, sem problemas, teremos uma estação elétrica a cada 2 quilômetros. Apesar de suas diferenças, Edison contratou Tesla para melhorar o desempenho de seus geradores de corrente contínua. Tesla disse que lhe foram prometidos $50 mil se obtivesse sucesso. A oferta parecia muito boa para ser verdade. Trabalhei na Edison Machine Works, onde fiquei responsável por desenvolver dínamos e motores de corrente. Meu horário normal de trabalho era das 10h30 da manhã até as 5 da manhã do dia seguinte. Ao completar a tarefa, procurei Edison para que me pagasse e ele riu. Aquilo foi demais para Tesla, que pegou o chapéu e foi embora. Com a ajuda de um grupo de investidores, Tesla abriu um laboratório na Liberty Street, a apenas alguns quarteirões de distância do escritório de Edison. Lá iniciou a montagem do protótipo de um motor que havia imaginado 7 anos antes. Ao mesmo tempo, desenvolveu os componentes do sistema de geração de corrente alternada e transmissão que são utilizados até hoje. Em maio de 1888, Tesla estava pronto para apresentar seu motor ao mundo. Tenho agora o prazer de apresentar a vocês um novo motor. E eu tenho certeza de que ele irá imediatamente comprovar a maior adaptabilidade da corrente alternada. Durante os 5 anos seguintes, 22 patentes americanas foram concedidas a Tesla pelos motores, geradores, transformadores e linhas de transmissão AC. As patentes mais valiosas desde a invenção do telefone. Um dos poucos homens que entenderam o grande potencial das invenções de Tesla foi o empresário de Pittsburgh, George Westinghouse. Ele visitou o laboratório de Tesla e imediatamente ofereceu $1 milhão pela venda de todas as patentes relativas ao sistema de corrente alternada. Westinghouse propôs ainda um royalty de $2,50 para cada HP gerado por qualquer invenção de Tesla. O jovem sérvio estava no caminho da fama e da fortuna, enquanto outros inventores observavam com fascinação e inveja. Guerra das Correntes. No final dos anos 80, século XIX, Edison deu início a uma campanha negativa na mídia para desacreditar o sistema elétrico de corrente alternada desenvolvido por Westinghouse e Tesla. Isso tornou-se conhecido como a Guerra das Correntes. Meu desejo pessoal seria proibir completamente o uso da corrente alternada. Ela não só é desnecessária como perigosa. Os empregados de Edison demonstravam os perigos da corrente alternada, eletrocutando animais em praça pública. É tão certo quanto a morte que Westinghouse irá matar um cliente dentro de 6 meses após a instalação de um sistema de qualquer tamanho. Nenhum de seus planos me traz qualquer preocupação. Um associado de Edison sugeriu a utilização da corrente alternada como forma de execução de criminosos. Um teste foi feito na prisão Auburn State de Nova York em 1890. Diversas tentativas grotescas foram necessárias para matar a vítima. Testemunhas disfarçadas relataram que sua coluna vertebral irrompeu em chamas. Exposição Mundial da Colômbia, 1893. A Guerra das Correntes atingiu um ápice dramático em 1893. A exposição colombiana em Chicago deveria ser a primeira feira no mundo iluminada com eletricidade.
A Edison Company, a Thomson Houston Company, todas se uniram e formaram a General Electric em 1892. Uma das primeiras coisas que fizeram, logicamente, foi apresentar uma proposta pelo trabalho na feira. O preço deles foi de aproximadamente $1 milhão. O da Westinghouse foi de mais ou menos $500 mil e, naturalmente, a Westinghouse venceu a concorrência. Agora, Tesla tinha a oportunidade de fazer história em Chicago. Seus grandes geradores AC supririam toda a eletricidade para a feira e provariam que seu sistema podia trabalhar em grande escala. Em 1º de maio de 1893, 100 mil espectadores ansiosos lotaram o local, maravilhados com a reluzente arquitetura neoclássica. Ao cair da noite, o presidente Grover Cleveland apertou um botão e o local transbordou com uma brilhante iluminação de tubos e refletores multicoloridos. A exibição de luz mais incrível que o mundo já tinha visto. No grande salão da eletricidade, o público pôde ver que o sistema Tesla-Westinghouse havia tornado tudo aquilo possível. Para dissipar a impressão de que a corrente alternada era perigosa, Tesla fez incríveis demonstrações. Ele criou um aparelho chamado Ovo de Colombo para mostrar o campo magnético giratório criado por seu motor AC. Em sua sala, Tesla vestia sapatos com sola de cortiça, um fraque com gravata branca e chapéu. Ele colocava a mão em um terminal que passava a eletricidade através de seu corpo, criando uma grande luminescência. Ao mesmo tempo em que seu corpo se iluminava, as pessoas ficavam muito impressionadas com isso. Energia. A exposição de Chicago deixou uma impressão indelével na imaginação americana. Essa era a nova e brilhante cidade do futuro. E era iluminada pelas invenções de Nikola Tesla. Desde a infância, Tesla sonhava utilizar a força da grande maravilha da natureza chamada Cataratas do Niágara. O famoso físico inglês, Lord Kelvin, liderava uma comissão internacional que buscava uma forma de utilizar o poder das cataratas. Ele tinha enviado uma mensagem para todos os outros membros da comissão que dizia: sei que vocês irão evitar o gigantesco erro que é a corrente alternada. Mas tudo isso mudou drasticamente quando Lord Kelvin compareceu à exposição de Chicago e viu o sistema AC em funcionamento. Um contrato foi imediatamente firmado com a Westinghouse Electric para utilizar corrente alternada na poderosa catarata. Em 1896, o sistema entrou em funcionamento e a era da eletricidade começou. As águas do Niágara Superior faziam girar enormes turbinas de água, conectadas por eixos ao imenso gerador de 5.000 HP. Cataratas do Niágara. Imaginem minha surpresa quando, 30 anos depois, vi meu sonho de infância realizado no Niágara e fiquei maravilhado com o mistério insondável da mente. Dentro de poucos anos, o número de geradores do Niágara aumentou para 10. Na virada do século, o cabeamento elétrico alcançava 540 quilômetros até Nova York. A guerra das correntes havia terminado e Tesla era o vencedor. Isso era algo que Edison não esqueceria tão cedo. Apesar do sucesso da corrente alternada, Westinghouse havia superestimado os recursos de sua empresa, o que levou a sérias dificuldades financeiras. Para salvar a empresa, Tesla rasgou o contrato que lhe dava $2,5 por HP gerado. Atualmente, esse acordo valeria trilhões. O inventor teria sido enganado novamente, mas Tesla estava pronto para seguir em frente. Eu já havia observado o suficiente para perceber que a energia podia ser transmitida e recebida sem a conexão de fios. Ele estava convencido de que sua próxima invenção faria dele um milionário novamente. Transmissão sem fio.
Quando meus serviços deixaram de ser essenciais para Westinghouse, voltei ao trabalho experimental em um laboratório na Rua Grant, onde imediatamente comecei a desenvolver máquinas de alta frequência. Tesla choca o mundo inteiro. O inventor anuncia o sucesso do sonho de sua vida. Após o sucesso em Niágara, Tesla estava no ápice do sucesso social. Todos queriam saber mais sobre esse misterioso estrangeiro que estava transformando o mundo com suas invenções elétricas. Seus amigos eram a elite de Nova York: John Jacob Astor, William K. Vanderbilt e o escritor Mark Twain. Durante toda a década de 90, simultaneamente ao trabalho com a tecnologia da corrente alternada, Tesla também fazia experiências com eletricidade de alta frequência. Em 1873, James Clerk Maxwell, na Inglaterra, havia provado matematicamente que a luz era uma radiação eletromagnética. Luz era eletricidade, vibrando a uma frequência extremamente alta. Para explorar esse mundo desconhecido, Tesla inventou um aparelho específico, conhecido ainda hoje como bobina de Tesla. A bobina de Tesla é um instrumento que pode elevar a voltagem a altos valores, em altas frequências. Basicamente, transmite um sinal de rádio. Tesla convidava amigos e potenciais investidores para demonstrações durante a madrugada em seu laboratório. Nos experimentos, ele permitia que seus convidados transmitissem milhares de volts de eletricidade através do corpo para acender uma lâmpada ou derreter um fio em suas mãos. Mark Twain sempre era voluntário. Mesmo hoje, seria um pouco assustador entrar no laboratório de Tesla. E naqueles dias, quando as pessoas não sabiam nada sobre eletricidade, deve ter sido aterrorizante. Com as altas frequências, Tesla desenvolveu as primeiras lâmpadas fluorescentes e de neon. Ele tirou ainda as primeiras fotografias em raio-x. Mas essas descobertas foram obscurecidas em um dia de 1890, quando um tubo a vácuo se iluminou em sua mão, sem nenhuma conexão com fios. Para mim, foi a primeira prova de que eu estava transmitindo energia através do ar. Esse foi o início da obsessão da vida de Tesla: a transmissão sem fio de energia. Em 1892, Tesla foi convidado para ir à Europa apresentar os resultados de seus experimentos com a alta frequência. Em Londres e Paris, ele assombrou cientistas e engenheiros com efeitos de luz e eletricidade que mais pareciam mágica que ciência. Ele também anunciou uma nova e incrível possibilidade. Gostaria de dizer algumas palavras sobre algo que ocupa minha mente e se relaciona com o bem-estar de todos. Eu estou falando da transmissão da inteligência e até da energia sem a utilização de fios. A cada dia eu fico mais convencido da aplicabilidade desse projeto. A corrida pelo rádio estava para começar. Em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz havia demonstrado que correntes de alta frequência emitem ondas eletromagnéticas ou ondas de rádio no espaço. Mas colocar a comunicação sem fio em prática iria exigir um salto quântico de imaginação. Ainda na Inglaterra, Tesla conheceu Sir William Crookes, descobridor da capacidade de radiação de energia pela matéria. Crookes era um místico e acreditava que os seres humanos podiam se comunicar telepaticamente ao se sintonizarem com ondas cerebrais de alta frequência. Tesla era cético, mas uma noite em sua cama teve uma visão poderosa e perturbadora. Eu vi uma nuvem carregando figuras angelicais, uma das quais gradualmente assumiu as feições de minha mãe. Naquele instante, eu tive a certeza que nenhuma palavra pôde expressar de que minha mãe havia acabado de morrer. E isso era verdade. Tesla estava convencido de que ele e sua mãe estavam sintonizados à mesma frequência.
Sua experiência paranormal logo o levaria a outra invenção revolucionária. Ao retornar para Nova York em 1893, Tesla se retirou da vida social e se recolheu ao seu laboratório na Quinta Avenida. Seguindo sua estranha intuição, logo descobriu que os enrolamentos da bobina de Tesla podiam transmitir e receber poderosos sinais de rádio, ao serem sintonizados para ressonar em uma mesma frequência. Sintonia é a chave de todas as transmissões de rádio e televisão. Em meu laboratório, eu podia pegar nas mãos um enrolamento de bobina junto ao corpo e obter 3/4 de HP em qualquer lugar da sala, sem nenhuma conexão tangível. Algumas vezes podia produzir luz de minha cabeça e fazer funcionar um motor nas mãos ou acender de 6 a 8 lâmpadas. No início de 1895, Tesla já podia transmitir um sinal por 75 quilômetros até West Point, em Nova York. Ele agora conseguia produzir 1 milhão de volts com sua nova bobina cônica. Mas naquele ano, em 15 de março, aconteceu uma tragédia. Um incêndio no prédio que abrigava o laboratório de Tesla. Tudo foi perdido. A hora não poderia ter sido pior. Na Inglaterra, um jovem cientista italiano chamado Guglielmo Marconi havia criado, após intenso trabalho, um aparelho para telegrafia sem fio. Para evitar que Marconi se apropriasse de suas ideias, Tesla abriu um novo laboratório e se apressou para terminar seu próprio sistema de comunicação sem fio. Essa patente, requerida por Tesla em setembro de 1897, é a tecnologia fundamental do rádio. Enquanto isso, Marconi obteve sucesso em transmitir um sinal por 7 quilômetros em Salisbury Plain, na Inglaterra. Decidido a vencer, Tesla resolveu apresentar uma invenção extraordinária. Em uma piscina especialmente construída, potenciais patrocinadores ficaram surpresos ao ver o inventor controlando os movimentos de um pequeno barco mecânico sem nenhum fio ligado a ele. Esse foi o primeiro aparelho do mundo controlado por rádio. A máquina parecia poder pensar. Alguém perguntou: qual a raiz cúbica de 64? E 4 flashes foram emitidos. A plateia ficou tão surpresa que Tesla teve de remover a cobertura para provar que não havia ninguém lá dentro. Tesla desenvolveu seu barco controlado por rádio em 1898 e o patenteou. E pensou que ele seria um armamento para a guerra. Tesla o racionalizou como um meio de acabar com a guerra. Os militares que o examinaram o acharam muito complicado e vulnerável. Mas eu não desejo ser lembrado como um inventor de um aparato puramente destrutivo. Prefiro ser lembrado como um inventor que aboliu a guerra. Esse será meu maior orgulho. Colorado Springs. No verão de 1899, Tesla se mudou para Colorado Springs, nos Estados Unidos da América, para realizar uma série de experimentos secretos. Ele disse aos curiosos repórteres locais que pretendia enviar uma mensagem sem fio de Poughkeepsie Peaks a Paris, para a Exposição de Paris de 1900. Mas seus planos eram ainda mais ambiciosos. Eu cheguei à conclusão de que seria perfeitamente possível transmitir uma corrente elétrica através da atmosfera superior sem grande altitude. Na periferia da cidade, ele construiu uma estação experimental com painéis de teto deslizantes. Uma citação em italiano do Inferno de Dante estava pendurada à entrada da estranha estrutura de madeira. Ela dizia: abandonem a esperança todos os que entrarem aqui. Durante a fase de construção, Tesla estudou os raios.
Eu entendo a fascinação de Tesla. Durante os raios, a eletricidade é transmitida de um lugar a outro. Corrente elétrica, não apenas sinais elétricos, mas uma corrente elétrica está sendo transmitida de um lugar a outro. O ar se transforma, se ioniza, se torna o que chamamos de plasma. Torna-se um condutor por um instante e conduz eletricidade da mesma forma que um fio elétrico conduz eletricidade. Dentro da estação, ele começou a montar a maior bobina Tesla que já construíra, a qual deu o nome de transmissor amplificador. Uma antena se erguia 45 metros acima do edifício, com uma esfera de folha de cobre na ponta. A estação inteira era, na verdade, uma máquina de criar raios. Certa noite, Tesla decidiu testar o transmissor. Ele fez sinal a um assistente para que acionasse o circuito. Enormes fagulhas elétricas foram emitidas pela espiral e lançadas através da sala. O som das descargas explosivas era ensurdecedor. Do lado de fora, acima do prédio, descargas de raios artificiais com mais de 30 metros de comprimento começaram a ser emitidas pela esfera no topo da antena. Os trovões eram ouvidos a 30 quilômetros de distância na pequena cidade mineradora de Cripple Creek. Repentinamente, os raios pararam e toda a cidade de Colorado Springs foi tomada pela escuridão. A experiência havia incendiado e destruído o gerador da companhia de energia local. Os moradores ficaram furiosos e começaram a temer o misterioso estrangeiro. Inabalado, Tesla continuou suas experiências com a transmissão sem fio por mais 6 meses. Certa noite aconteceu algo incomum. Tesla percebeu um sinal repetido sendo recebido por seu aparato. Para sua própria surpresa, ele acreditou tratar-se de uma comunicação extraterrestre. Em uma carta para a Cruz Vermelha Americana, ele escreveu: Irmãos, eu tenho uma mensagem de um outro mundo. E ela diz: 1, 2, 3. Embora tenha sido amplamente ridicularizado por sua alegação, Tesla pode ter sido o primeiro a detectar ondas de rádio vindas do espaço. Acredito que Tesla possa ter recebido aqueles sinais do espaço. Nós os recebemos hoje com os radiotelescópios. É isso que os radiotelescópios fazem hoje. Recebem sinais do espaço. Não vêm de civilizações alienígenas, mas vêm do Sol e das estrelas. Em 7 de janeiro de 1890, Tesla embarcou em um trem de volta a Nova York. Talvez ele tivesse dominado o poder dos raios, ou pelo menos era nisso que acreditava. A lei que descobri no Colorado é maravilhosa. E ela significa que resultados jamais sonhados serão possíveis, assim que uma grande estação tenha sido construída de acordo com os meus planos. Imaginem o que está por vir. Torre dos Sonhos. Marconi chegou a Nova York em 1900 para atrair investidores para sua nova empresa, a Marconi América. Ele solicitou uma patente americana para um sistema de telegrafia sem fio, mas ela foi negada por ser similar à invenção de Tesla. Confiante no futuro, Tesla estabeleceu residência no Hotel Waldorf Astoria e escreveu um artigo sensacional para a revista Century. Primeiro devemos perguntar: qual é a fonte que alimenta tudo? Toda essa energia emana de um único centro, de uma única fonte: o Sol. Nessa detalhada visão futurista, ele descreveu um meio de captar a energia solar com uma antena. Ele sugeriu que seria possível controlar o tempo por meio da energia elétrica. Previu que as guerras logo seriam eliminadas pelas máquinas.
E para unir todas as nações, propôs um sistema mundial de comunicação sem fio. Quando esta tecnologia estiver em pleno funcionamento, a Terra será transformada num enorme cérebro, capaz de responder em cada uma de suas partes. A ideia de uma rede de comunicação global era muito atraente para um dos homens mais poderosos do mundo, J. Pierpont Morgan. Ele concordou em investir $150 mil no Centro Mundial de Transmissão de Rádio de Tesla. Mas a verdadeira intenção do inventor era transmitir sem fios quantidades industriais de energia elétrica. Tesla decidiu manter isso em segredo para o investidor. No verão de 1900, Tesla se mudou para Sharia, em Long Island, e iniciou a construção de uma enorme torre e estação chamada Wardenclyffe. Essa torre dos sonhos era feita inteiramente de grandes vigas de madeira e se erguia a 57 metros do chão. A estação adjacente à torre foi projetada pelo arquiteto Stanford White e foi construída sob sigilo completo. Ele poderia ter enviado sinais através do Atlântico sem o menor problema, com uma estação daquela magnitude. Mas ele ainda perseguia a transmissão de energia sem fio. A torre se iluminava à noite, disparando fagulhas, fazendo barulhos. Esses experimentos assustavam toda a vizinhança. Então, em 8 de dezembro de 1901, Marconi deu um novo passo adiante e transmitiu sua famosa letra S através do Atlântico. Tesla não deu importância ao progresso do italiano. Marconi é um bom camarada. Deixe que continue. Ele está usando 17 das minhas patentes. A verdade a respeito de Marconi é que ele usou o sistema de Tesla para transmitir sinais e alegou que essas eram ideias que ele mesmo desenvolvera. Morgan começou a duvidar de seu investimento. O sistema de Marconi não apenas funcionava, mas também era barato. E problemas técnicos começaram a ocorrer com Tesla. Ele procurou Morgan novamente, pediu mais dinheiro. Morgan disse: onde estão as transmissões de rádio através do Atlântico? Como estão indo? Bom, não estavam indo. Tesla foi forçado a contar a Morgan seu verdadeiro plano. O que imagino e o que eu posso certamente realizar, Sr. Morgan, não é uma simples transmissão de mensagens, e sim a transmissão mundial de energia elétrica. Uma simples estação de apenas 100 HP pode operar centenas de milhões de instrumentos. Mas Morgan era um homem de negócios e já havia decidido apoiar Marconi. As notícias de que o investidor havia se retirado da Wardenclyffe rapidamente se espalharam e Tesla estava financeiramente arruinado. Certa noite, em 1903, os moradores de Sharia ficaram atônitos ao ver uma luz brilhante emanando da torre e um efeito no ar como a aurora boreal. Mas, na verdade, Tesla não conseguiu transmitir energia sem fio. O maior defeito dele é que ele sonhava, mas fazia muito poucos cálculos no papel. Porque no papel ele teria percebido que se pode transmitir energia, mas não muita energia. Pode-se transmitir energia para escutar o rádio, ou para a televisão, ou para o telefone, mas uma vez que você comece a acender as luzes onde são necessárias altas correntes, a energia se dilui, porque o espaço é muito grande. Até o dia de sua morte, Tesla acreditou que isso podia ser feito. Não é um sonho. É um simples feito da ciência da engenharia elétrica, só que caro. Mundo cego, incrédulo, medroso. Moderno Prometheus. Em 1904, o escritório de patentes americanas repentinamente alterou suas decisões prévias e deu a Marconi a patente do rádio.
Um ano depois, as patentes da corrente alternada de Tesla expiraram. Agora, as invenções que iluminaram o mundo podiam ser usadas por qualquer um gratuitamente. Sem dinheiro para continuar seu trabalho, Tesla começou a afundar em um mundo isolado. Ele era ocasionalmente visto nos parques, alimentando os pombos. Esses são meus verdadeiros amigos. A melancolia de Tesla transformou-se em raiva em 1909, quando Marconi recebeu um prêmio Nobel. O Sr. Marconi é um asno. Desesperado por dinheiro, Tesla processou a Marconi Company, alegando que seus direitos de patentes haviam sido infringidos. No entanto, ele não dispunha de recursos para travar uma batalha judicial com uma grande empresa e terminou desistindo. Suponho que tudo seja justo no mundo sem fio, assim como na guerra. New York Times, 6 de novembro de 1915. Edison e Tesla receberão o prêmio Nobel. Em 1915, o prêmio Nobel mais uma vez entrou na vida de Tesla. O governo sueco decidiu entregar os prêmios Nobel na próxima semana desta forma: Física, Thomas Edison e Nikola Tesla. Até mesmo Tesla ficou surpreso com a matéria de primeira página do New York Times. Concluo que a honra a mim atribuída se refere à transmissão de energia elétrica sem fio. Mas uma semana depois, o prêmio foi entregue a William H. Braggs, de Oxford, na Inglaterra, por seu trabalho com os raios X e com a estrutura dos cristais. New York Times, Tesla recebe prêmio Nobel. A situação embaraçosa jamais foi explicada. Rumores se espalharam de que Tesla teria recusado dividir o prêmio com Edison. Eu me recuso a dar a alguns indivíduos invejosos e de mente pequena a satisfação de terem impedido os meus esforços. Para mim, esses homens não passam de micróbios de uma doença ruim. Em 1924, houve notícias de que durante sua estada em Colorado Springs, Tesla teria inventado uma máquina que disparava raios mortais no ar. O inventor manteve-se estranhamente calado a respeito. Enquanto isso, uma nova estrela da ciência, Albert Einstein, havia chamado a atenção do mundo com sua teoria da relatividade. Tesla questionava repetidamente a validade do trabalho de Einstein. Os cientistas hoje se perdem em equações que não têm nenhuma conexão com a realidade. Thomas Edison, o inventor americano mais famoso, morreu em 1931. Naquele mesmo ano, Tesla voltou à vida. Seus amigos deram uma festa para comemorar seus 75 anos. A revista Time publicou sua foto na capa. Diversas cartas de admiração chegaram de cientistas do mundo todo, incluindo um generoso Albert Einstein. Eu o parabenizo por seu grande sucesso na tarefa de sua vida. Aproveitando-se da atenção, Tesla anunciou em uma coletiva de imprensa que havia descoberto uma fonte de energia completamente nova. New York Times, 1931. Tesla 75 prevê nova fonte de energia. Quando a ideia surgiu pela primeira vez, foi um tremendo choque. E eu quero deixar claro que não tem nada a ver com a liberação da chamada energia atômica. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha, Tesla decidiu que era a hora certa de revelar sua fonte nova de energia. Um tipo de raio produzido pelo homem chamado Teleforce, que era capaz de derrubar um avião. Nikola Tesla, mago da eletricidade e pioneiro do rádio, anunciou que está desenvolvendo uma máquina para criar um poderoso raio elétrico da morte, que poderia aniquilar exércitos em segundos e destruir enormes frotas de navios ou aviões. Tesla tentou vender esse conceito para diversos governos. Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Todos forças aliadas. E contra a Alemanha.
Ele ofereceu o sistema para a Inglaterra por 30 milhões de dólares e eles entraram em negociação. Quando Tesla exigiu o pagamento antes de enviar os planos finais, o negócio se desfez. Novamente, ele tentou despertar nos Estados Unidos o interesse por sua máquina de raios. Por recomendação de 2 engenheiros do governo, uma reunião de 2 oficiais de alto escalão foi agendada na Casa Branca para 8 de janeiro de 1943 para examinar seus planos. Mas a reunião jamais ocorreu. Nikola Tesla, inventor da espiral Tesla, do motor a indução e de centenas de outros aparelhos elétricos, morreu na noite passada em seu quarto no Hotel New Yorker. Ironicamente, apenas 5 meses após a morte de Tesla, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que elementos da patente de Marconi eram inválidos. A decisão confirmou a prioridade da patente de Nikola Tesla para a tecnologia fundamental do rádio. Os documentos perdidos. Logo após a morte de Tesla, rapidamente espalhou-se o receio de que ele tivesse inventado uma nova e poderosa arma. O agente especial do FBI, P.E. Foxworth, foi chamado para investigar. Ele havia sido informado de que os papéis de Tesla não eram seguros. Relata-se que Tesla completou e aperfeiçoou seus experimentos com a transmissão por rádio de energia elétrica, comumente conhecida como raio da morte. Um parente distante de Tesla, chamado Sava Kozanovich, está tomando medidas para se apoderar desses importantes planos e documentos. O sobrinho de Tesla, Kozanovich, era um diplomata iugoslavo em ascensão com supostas conexões com os comunistas. Ele insistiu em que os pertences do tio fossem mandados para a Iugoslávia. O escritório americano de propriedade estrangeira imediatamente confiscou os pertences de Tesla, até que fosse estabelecida sua propriedade. Toda a papelada técnica sobre armas de raios foi secretamente microfilmada por agentes militares dos Estados Unidos. Em 6 de agosto de 1945, foi detonada a primeira bomba atômica em Hiroshima, no Japão. Logo em seguida, a bomba estaria nas mãos dos soviéticos. Durante esse período, cópias da documentação de Tesla sobre a arma de raios foram enviadas para Wright Fields, em Ohio. Lá, um programa de pesquisas ultra-secreto chamado Projeto Nick teve início para descobrir uma defesa contra-ataque de mísseis nucleares. Cópias de alguns dos seus papéis foram enviadas para Wright-Patterson em 1945. Não para o meu departamento, nem para o predecessor do meu departamento, mas para outra parte da base para análise. Então eles sumiram. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Em 1952, Sava Kozanovich obteve permissão das autoridades americanas para levar os pertences de Tesla, ainda em Nova York, de volta para a terra natal do inventor. O Museu Tesla foi aberto em Belgrado pelo presidente da Iugoslávia, o Marechal Tito. Mas durante a Guerra Fria, o museu ficou fechado aos cientistas e pesquisadores ocidentais. Então, em 1960, o premier soviético Khrushchev anunciou que a União Soviética havia desenvolvido uma nova e poderosa arma. Isso gerou nos Estados Unidos a preocupação de que os russos tivessem acesso em Belgrado e outros lugares aos papéis faltantes de Tesla sobre a arma de raios. É possível que esses papéis sobre a arma de raios de partículas tenham sido obtidos pela União Soviética, mas não era a única cópia. Em outras palavras, eu acho que os Estados Unidos sempre tiveram os papéis de Tesla sobre a arma de raios de partículas. Em 1978, as evidências sugeriam que os soviéticos estavam tentando construir uma enorme arma de raios próximo a Semipalatinsk, na Ucrânia. Logo em seguida, o presidente Ronald Reagan anunciou a Iniciativa pela Defesa Estratégica em março de 1983.
Faço um apelo à comunidade científica do nosso país, àqueles que nos deram as armas nucleares, para que dirijam seus grandes talentos para a causa da humanidade e da paz mundial, para que nos deem os meios de tornar essas armas nucleares impotentes e obsoletas. O conceito de Tesla sobre um escudo para a defesa foi finalmente levado a sério pelos Estados Unidos para combater a ameaça destrutiva das armas atômicas. Definitivamente ele possuía, nos anos 30, o conceito de uma arma de raios de partículas carregadas. Para ser muito franco, não tenho a menor ideia de como ele pretendia fazê-la. E ainda hoje, após décadas de investimento e pesquisa, os cientistas ainda têm dúvidas sobre a realidade das armas de raios. O homem científico não pretende alcançar um resultado imediato. Ele não espera que suas ideias avançadas sejam imediatamente aceitas. Seus trabalhos são como sementes para o futuro. Seu dever é lançar as bases para aqueles que estão por vir e apontar o caminho. O dia em que descobrirmos exatamente o que é a eletricidade, isso irá marcar um evento provavelmente maior, mais importante que qualquer outro da história da humanidade. Então, será apenas uma questão de tempo para que o homem consiga ligar as suas máquinas diretamente à própria natureza. Imagine o que está por vir.